A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia para a sua meditação. E o verso de hoje se encontra em 1 Coríntios capítulo 15, verso 38. Diz assim: mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Esse capítulo 15 de 1 Coríntios fala da ressurreição. É um capítulo poderoso, é o maior capítulo que nós temos sobre a ressurreição. Paulo aqui está tratando do corpo, que Deus dá o corpo como quer, tanto os corpos celestes como terrenos, e a cada semente, falando de cada semente, pode ser até de árvores, não é? Que Deus dá o corpo. Então, eu queria falar um pouco sobre 10 tipos de corpo na Bíblia. Olha só, no 1 Coríntios 15, 40, diz assim: e há corpos celestes e corpos terrestres. Por exemplo, esse corpo que nós temos, ele é terreno. Mas há corpos celestes, por exemplo, os anjos são seres celestiais, não é? Também, no verso 42, diz assim: assim, também a ressurreição dos mortos semeia-se corpo em corrupção, e ressuscitará corpo em incorrupção. Então, olha outro tipo de corpo. Esse corpo, ele é corruptível, ele envelhece, mas o corpo que nós teremos na ressurreição dos mortos, ele será incorruptível, não se corromperá. Então, olha só, corpo celeste, corpo terrestre, corpo em corrupção, corpo incorruptível. Mas não para aí. 1 Coríntios 15, 44, diz assim: semeia-se corpo animal e ressuscita corpo espiritual. Esse tipo de corpo é um corpo corruptível, às vezes tem apetites até animalescos, não é? O homem é classificado como um dos animais, animal mamífero, então é um corpo animal. Mas o corpo que nós iremos ter será espiritual. Então, já vimos 6 tipos de corpos: corpo celeste, corpo terrestre, 1 Coríntios 15, 40. Corpo em corrupção, corpo incorruptível, 1 Coríntios 15, 42. E agora, corpo animal e corpo espiritual, 1 Coríntios 15, 44. Vamos para o verso 53. Porque convém que isso que é corruptível, nós já tínhamos falado do corpo corruptível, se revista da incorruptibilidade. E isso que é mortal se revista da imortalidade. Esse corpo que nós temos, ele é mortal, mas um dia ele irá se revestir da imortalidade. Então olha que contraste interessante. Corpo da terra, terreno. Corpo do céu, celestial. Corpo da terra, corruptível. Corpo celestial, incorruptível. Corpo da terra, corpo animal. Corpo do céu, espiritual. Corpo da terra, mortal. Corpo do céu, imortal. Isso que é corruptível, um dia irá se revestir de incorruptibilidade, de imortalidade. E o último verso que eu quero mostrar se encontra em 2 Coríntios 5:1. 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso 1, diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre, falando desse corpo, desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Corpo eterno. Teremos um corpo eterno, que não morre mais. Enquanto na terra nós temos um corpo temporal. Esse corpo, ele tem um tempo. Muita gente
morre, não é? E a morte é porque a sua casa terrena se desfez, ou seja, o corpo terreno falhou. Então, 10 tipos de corpos. Primeiro, corpo celeste, comparação com o corpo terrestre. Segundo, corpo em corrupção, em comparação com o corpo incorruptível. Não é? Terceiro, nós temos corpo animal em comparação com o corpo espiritual. Quarto, corpo mortal em comparação com o imortal. E o quinto, corpo temporal com o corpo eterno. Olhando os 10 corpos, nós temos primeiro, corpo celeste, segundo, corpo terrestre, terceiro, corpo em corrupção, quarto, corpo incorruptível, quinto, corpo animal, sexto, corpo espiritual, sétimo, corpo mortal, oitavo, corpo imortal, nono, corpo temporal e décimo, corpo eterno. Olha, Jesus veio para nos dar um corpo celestial após essa vida, um corpo incorruptível, um corpo espiritual, um corpo imortal e um corpo eterno. Quem crê nele tem a vida eterna, mas teremos a glorificação do nosso corpo. Que Deus te abençoe, que a graça de Jesus seja com você. Amém e amém.